O sol de Faro se punha como uma bênção relutante sobre o mar, tingindo o céu de laranja e púrpura, quando Ana ouviu o grito que mudaria tudo. Você é uma aberração, Sofia. Como ousa manchar o nome da nossa família com essa sujeira? A voz do pai de Sofia ecoou pela varanda da casa antiga no bairro da Sé, um lugar onde as paredes de azulejos azuis contavam histórias de séculos passados, mas nada preparara Ana para o veneno daquela acusação. Escondida atrás de uma cortina de era, o coração de Ana martelava como o ritmo frenético de uma fadista em luto, as mãos tremendo enquanto via Sofia, sua melhor amiga desde os tempos de escola, cair de joelhos no chão de pedra irregular. Lágrimas corriam pelo rosto de Sofia, misturando-se à poeira do pátio, e naquele instante, o mundo de Ana desabou. Não era apenas amizade que as unia, era um amor que fervia em segredo, como o vinho de Porto envelhecido em barris escondidos, pronto para explodir. Mas Faro, com suas praias douradas e tradições enraizadas na fé católica e no orgulho familiar, não perdoava desvios. Ana jurou, ali, sob o céu crepuscular, que protegeria Sofia a qualquer custo, mesmo que isso significasse enfrentar o furacão de julgamentos que viria. Tudo começara anos antes, na penumbra úmida da escola secundária de Faro, onde o cheiro de livros velhos se misturava ao sal do oceano que entrava pelas janelas abertas. Ana tinha 16 anos, uma garota de pele morena como as oliveiras do interior do Algarve, cabelos negros que caíam em ondas selvagens até aos ombros e olhos castanhos que pareciam carregar o peso das marés. Vinda de uma família de pescadores em Olhão, vizinha de Faro, Ana era prática, sonhadora em silêncio, sempre com um caderno de desenhos onde rabiscava as curvas das falésias e os barcos de cerco dançando no horizonte. Sofia, por outro lado, era o oposto, filha de um professor de História na Universidade do Algarve, com pele clara como os lençóis de lindas nonas, cabelos castanhos curtos e cacheados que emolduravam um rosto salpicado de sardas e um riso que ecoava como as gaivotas sobre a Ria Formosa. Elas se conheceram na aula de literatura portuguesa, discutindo os versos melancólicos de Fernando Pessoa, Eu sou o mesmo lugar onde me acho. E ali, entre as sílabas antigas, nasceu uma cumplicidade que ninguém mais entendia. As tardes pós-aula eram rituais sagrados. Caminhavam pela marginal de Faro, onde o calçadão de mosaicos ondulados contava a história de mouros e navegadores, parando para comprar pastéis de nata na confeitaria mais antiga da cidade, o creme quente derretendo na boca como um segredo partilhado. Sofia contava histórias da avó, uma fadista que cantara em Lisboa nos anos 50, cujas canções de saudade ainda ecoavam nas noites de verão. A saudade é o amor que dói, Ana, mas também cura, dizia ela, os olhos brilhando sob o sol que refletia nas águas calmas da marina. Ana ria, mas por dentro algo se agitava. Aos 17, durante um festival de verão na Praça de Touros, não para touradas, mas para concertos de fado e morna, Sofia pegou na mão de Ana para dançar um vira improvisado. O toque foi elétrico, como o primeiro raio de uma tempestade atlântica. Ana sentiu o calor da palma de Sofia subir pelo braço, aquecendo um vazio que ela nem sabia existir. Naquela noite, deitada na cama com o ventilador zumbindo contra o calor pegajoso, Ana admitiu para si mesma, era mais que amizade. Era um crush, escondido como as grutas secretas da costa algarvia. Os meses seguintes foram uma dança delicada de olhares roubados e toques acidentais. Na praia da Praia de Faro, estendiam toalhas lado a lado, o sol beijando suas peles enquanto liam Camões à sombra de um guarda-sol desbotado. Sofia mergulhava no mar, imergindo com água salgada escorrendo pelos cabelos, e Ana observava, hipnotizada pela graça livre dela, como uma sereia das lendas portuguesas. Vem, Ana. A água está perfeita, como o vinho da minha mãe, chamava Sofia, estendendo a mão. E Ana ia, sempre, deixando que as ondas as unissem em um abraço invisível. Mas o segredo pesava. Em Faro, uma cidade pequena onde todos se conheciam, do mercado municipal aos bancos da Sé Catedral, fofocas voavam mais rápido que os ventos do levante.
A família de Sofia era devota, missas dominicais na Igreja do Carmo, onde os ossos dos monges friares formavam uma capela macabra de recordação e jantares onde se rezava antes de cada prato de cataplana de marisco. O pai, o professor Manuel, era um homem de bigode grisalho e convicções rígidas, moldado pela ditadura de Salazar que ainda ecoava nas mentes mais velhas. O amor é entre homem e mulher, como Deus quis, repetia ele, citando o padre local. Ana, por sua vez, crescia na casa de uma mãe viúva que consertava redes de pesca à noite, cantando fados baixinho para afastar a solidão. O mar leva tudo, filha, mas o coração guarda o que importa, dizia ela, sem saber o quanto aquelas palavras profetizavam o destino de Ana. A amizade com Sofia era o farol na neblina da adolescência, o crush, um fogo que Ana alimentava em silêncio, desenhando retratos de Sofia em seu caderno, escondendo-os sob o colchão como relíquias contrabandeadas. O primeiro sinal de perigo veio no outono, quando as folhas das laranjeiras no Jardim Manuel Bivar começavam a dourar. Sofia convidou Ana para um piquenique no Parque Natural da Ria Formosa, um labirinto de salinas e flamingos cor-de-rosa onde o tempo parecia parar. Sentadas na areia, com o som das ondas como uma berceuse, Sofia se abriu. Sinto algo por você, Ana. Algo que me assusta, mas me faz viva. O beijo que se seguiu foi tímido, salgado pelo mar, um roçar de lábios que selou o pacto delas. Não era paixão carnal, mas uma conexão profunda, como as raízes entrelaçadas das figueiras antigas. Prometeram guardar o segredo, jurando pela Virgem de Fátima que nada as separaria. Mas Faro observava. A pressão social veio devagar, como a maré alta. Na escola, sussurros começaram. Viu como elas andam sempre juntas? Estranho, não? Uma colega, Maria, filha de um dono de restaurante na Marina, espalhou boatos após vê-las de mãos dadas na biblioteca. São mais que amigas, cochichou ela no recreio, e o veneno se espalhou como azeite no chão de pedra. Sofia, sempre mais frágil, começou a se afastar nas aulas, os olhos baixos como uma criança repreendida. Ana, feroz como o vento de noroeste, confrontou Maria. Inveja não te faz bonita, só amarga. Mas o dano estava feito. Em casa, o pai de Sofia notou a mudança na filha, as noites em claro, o caderno de poemas escondido. Confrontou-a após uma missa, onde o sermão sobre os pecados da carne ecoara como um verdito. Foi então que a ruptura veio, como um fadista quebrando a voz em um lamento. Uma noite de novembro, chuvosa e fria para os padrões do sul, Sofia apareceu na porta de Ana, encharcada, os olhos vermelhos. Ele sabe, Ana. Meu pai. Ele encontrou as cartas que escrevi para você. As cartas, bilhetes dobrados como origamis, cheios de metáforas sobre o mar e as estrelas, nunca explícitas, mas carregadas de afeto. Manuel, furioso, rasgara-as na frente dela, gritando sobre desonra familiar, sobre o que os vizinhos diriam na próxima procissão do Senhor dos Passos. Você vai para um colégio interno em Lisboa, longe dessa influência maligna, decretou ele. Sofia chorava, agarrada a Ana na varanda apertada da casa de pescadores. Eu te amo, mas não aguento mais. Eles vão me quebrar. Ana abraçou, sentindo o cheiro de chuva e gardénias no cabelo dela, jurando, eu vou-te proteger. Nós vamos fugir ou lutar, mas não vou-te perder. Mas a vida em Faro não era um romance de Eça de Queiroz, era crua, tecida de obrigações e medos ancestrais. Sofia partiu para Lisboa 2 semanas depois, mandada para um internato católico onde freiras de hábito negro vigiavam cada sussurro. As cartas pararam, substituídas por silêncios que doíam mais que facas. Ana afundou na rotina, ajudava a mãe nas redes, desenhava furiosamente, mas o vazio era um buraco negro. No Natal, durante a Feira dos Santos, com suas barracas de figos secos e vinho de medronho, Ana viu o pai de Sofia na multidão, o rosto endurecido como as rochas de Sagres.
Fique longe da minha filha, murmurou ele, passando por ela como um fantasma. A solidão de Ana cresceu, entrelaçada à saudade portuguesa, aquela melancolia que Pessoa eternizou, um amor que se alimenta da ausência. Meses passaram e o inverno deu lugar à primavera florida do Algarve, com amendoeiras em flor pintando o landscape de branco. Ana, agora com 18 anos, matriculou-se na Universidade do Algarve, estudando artes visuais, onde seus desenhos de casais entrelaçados, disfarçados como mitos gregos, ganhavam prémios locais. Mas o coração ainda sangrava por Sofia. Então, um dia de maio, durante o Festival de Flores em Faro, onde ruas se transformavam em tapetes de pétalas, uma carta chegou. Não de Sofia, mas de uma prima dela. Ela está mal, Ana. O internato a está matando por dentro. Fuja com ela, por favor. O plano nasceu naquela noite, sob as estrelas que piscavam como olhos cúmplices. Ana contatou amigos discretos, uma tia lésbica em Lisboa, que vivia uma vida quieta como tradutora, e marcou o resgate para o fim de semana da Romaria da Mãe Soberana, quando Faro fervilhava de peregrinos e o caos seria aliado. A traição veio de onde menos esperava. Maria, a fofoqueira da escola, agora namorada de um primo distante de Sofia, interceptar as mensagens trocadas via um app secreto. Alertou Manuel, que armou uma emboscada na estação de Faro. Ana chegou de trem de Olhão, o coração acelerado, vestida com um chale de renda que pertencera à avó, símbolo de proteção. Sofia esperava na plataforma, magra, os olhos fundos como poços de água estagnada, uma mala pequena na mão. Elas se abraçaram brevemente, um toque que dizia tudo. Mas então, o pai surgiu das sombras, flanqueado por dois tios robustos, o rosto contorcido em fúria. Pega a maleta dela. Essa aberração não vai mais corromper minha filha, gritou ele, avançando. Sofia gritou, recuando para os braços de Ana, que se interpôs como uma leoa. Ela não é sua para julgar. O amor não é crime, rebateu Ana, a voz tremendo mas firme, e quando os versos de Sofia de Melbreiner que lera na véspera, o mar é sempre o mesmo, mas as ondas mudam. A confusão atraiu olhares, turistas com câmaras, locais com rosários pendurados, e no meio do tumulto, um polícia idoso, que conhecera o avô de Ana, interveio. Deixem as meninas em paz, Manuel. Isso é assunto de coração, não de tribunal. Mas o dano estava feito. Sofia, em pânico, fugiu de volta para o pai, murmurando desculpas entre soluços. Eu não posso. Me perdoe, Ana. A ruptura foi como uma onda quebrando na costa rochosa, violenta, deixando destroços. Ana voltou para casa, o chale rasgado, o espírito em frangalhos. Passou dias na praia, deixando o mar lavar as lágrimas, questionando se o amor valia o preço da dor. O verão chegou impiedoso, com festas de São João onde fogueiras iluminavam noites de sardinha assada e vinho verde. Ana evitou as multidão, refugiando-se no estúdio de um professor de pintura que suspeitava de seu segredo. A arte salva o que a sociedade condena, disse ele, um homem gay de meia-idade que sobrevivera à AIDS nos anos 80 através de solidariedade discreta. Inspirada, Ana começou uma série de quadros, Saudades do Algarve, telas onde figuras femininas se entrelaçavam em paisagens de falésias e mar, símbolos velados de sua perda. A exposição local, em uma galeria perto do Arco da Vila, atraiu a atenção inclusive de Sofia, que escapara para um fim de semana em Faro, mentindo ao pai sobre uma visita à avó doente. Elas se reencontraram por acaso na galeria, sob o brilho suave de candelabros que evocavam palácios mouros. Sofia, mais pálida, com o cabelo agora liso em um esforço de conformidade, parou diante de um quadro, duas mulheres de mãos dadas contra o pôr do sol. É nós, não é? Sussurrou a voz embargada. Ana, o coração parando, assentiu. Sempre foi. Conversaram em um café escondido nas ruelas, onde o aroma de café com leite se misturava a histórias não ditas.
Sofia confessou: no internato, eu rezo toda noite pela força de Joana d'Arc, mas sinto estou queimando viva por dentro. Ana pegou a sua mão sob a mesa, um gesto de proteção mútua. Nós nos protegemos uma à outra, Sofia. Como as ondas que erodem as rochas, mas criam grutas eternas. A partir daí, o amor renasceu em sussurros. Cartas codificadas em poemas, enviadas via ti em Lisboa, encontros furtivos na Ria Formosa, remando em um barco alugado, onde o canto dos flamingos abafava seus juramentos. Mas o conflito escalava. Manuel descobriu novamente, desta vez através de um vizinho bisbilhoteiro que vira Sofia saindo de um barco com aquela pescadora. A fúria dele culminou em uma carta anônima à Universidade de Ana, acusando-a de influência corruptora, ameaçando sua bolsa de estudos. Ana enfrentou o decano, um homem progressista influenciado pela Revolução dos Cravos de 1974, que descartou a denúncia. Em Portugal moderno, o amor é direito, não escândalo. Mas o golpe abalou Sofia, que confrontou o pai em uma noite de tempestade, trovões rugindo como os canhões de Vasco da Gama. Eu te odeio por me forçar a escolher, gritou ela, pela primeira vez desafiando a autoridade paterna. Manuel, atordoado, revelou sua própria juventude, um amor não correspondido por um companheiro de seminário, sufocado pela culpa católica. Eu fiz o que achava certo para você, filha. Mas talvez eu errei. A confissão foi o primeiro rachadura na armadura da tradição. Com a mediação de um padre liberal da paróquia, que citava o Papa Francisco sobre a dignidade de todos os amores, a família começou a dialogar. Não foi fácil, jantares tensos com bacalhau à brás e discussões sobre aceitação, mas a semente da compreensão brotou. O clímax veio no outono seguinte, durante a feira de outubro em Faro, um carnaval de cores e cheiros de chouriço assado. Sofia, agora com 19 anos, escapou do internato para sempre, apoiada pela mãe, uma mulher quieta que lera as cartas em segredo e chorara de empatia. Ela chegou à casa de Ana ao amanhecer, o sol nascendo sobre as muralhas da cidade velha. Eu escolho você. Nós nos protegemos, como prometemos. Ana, acordada por um pressentimento, abriu a porta e as abraçou, o mundo se dissolvendo em um choro de alívio. O pai de Sofia apareceu horas depois, não com raiva, mas com um buquê de flores silvestres da ria, um gesto de paz, forjado na dor da perda quase consumada. Juntas, elas navegaram os anos seguintes como um barco de cerco no Atlântico. Ana graduou-se, abrindo uma galeria de arte focada em narrativas quer portuguesas, inspirada nas Andorinhas de Sofia de Melo. Sofia estudou literatura em Faro, escrevendo um livro de contos sobre amores escondidos nas dobras da história lusa. A pressão social persistiu, olhares na sé, murmúrios no mercado, mas elas se blindavam mutuamente, como as fortalezas de Sagres contra invasores. Casaram-se em uma cerimônia simples na praia, sob o olhar do mar, com amigos e a mãe de Sofia testemunhando, o pai ausente mas enviando uma carta de bênção tardia. Anos depois, sentadas na varanda da casa que compraram nas colinas acima de Faro, uma casa com azulejos restaurados e vista para o infinito, Ana e Sofia observavam o pôr do sol, mãos entrelaçadas. Nós vencemos porque nos protegemos, disse Sofia, e quando o fado de redenção. Ana sorriu, traçando com o dedo as sardas no braço dela. E porque o amor, como Portugal, é resiliente, feito de saudades, mas sempre renascendo. Em Faro, onde o passado e o futuro se beijam nas ondas, seu amor se tornou lenda sussurrada, não de tragédia, mas de triunfo humano, um hino à coragem de amar abertamente em terra de heróis e poetas. A vida pós-casamento era um equilíbrio delicado, como dançar um fandango nas falésias sem cair. Faras acolhia com sua beleza indolente, os dias quentes de verão onde o ar cheirava a pinheiro e mar, as noites frescas pontuadas pelo canto dos grilos e o ocasional lamento de um fado distante de uma tasca escondida. Ana e Sofia montaram a galeria em uma antiga loja de vinhos no centro histórico,
paredes de pedra branca lavada agora cobertas com telas que contavam histórias de amor não convencionais, casais de mulheres em barcos de chávega, sombras de amantes sob o viaduto romano. É nossa voz, dizia Ana aos visitantes, uma mistura de turistas ingleses em busca de autenticidade e locais curiosos, atraídos pelo burburinho. Sofia gerenciava as leituras de poesia nos fins de semana, sua voz suave recitando versos de Florbela Espanca, eu sou aquela que vai no vento como uma flecha, evocando a paixão reprimida da poetisa alentejana. Mas as sombras da sociedade não se dissipavam facilmente. Em uma vila onde a igreja ainda ditava o tom das festas patronais e onde casais hétero passeavam de braços dados sem questionamento, Ana e Sofia enfrentavam microagressões diárias. Na padaria da esquina, a senhora Rosa, com seu avental farinhento, sorria docemente ao servir pão de milho, mas cochichava para a vizinha: Deus as perdoe, coitadas. Sofia, mais sensível, doía com cada olhar enviesado. Ana, com o temperamento do mar agitado, respondia com arte, um quadro satírico de anjos com asas de arco-íris vigiando a sé, que causou um escândalo leve na imprensa local. Vocês estão desafiando as tradições, escreveu um colunista conservador no Jornal do Algarve, e quando o eco distante do salazarismo. A proteção mútua se manifestava em gestos pequenos, mas profundos. Quando Sofia acordava de pesadelos com o internato, freiras como corvos, rezos forçados como correntes, Ana embalava, sussurrando contos da avó pescadora sobre sereias que amavam livremente nas profundezas. Você é minha âncora, murmurava Sofia, traçando os desenhos de tatuagem improvisada no braço de Ana, uma âncora entrelaçada com uma concha, símbolo de sua união. Elas cultivavam um jardim na varanda, rosas de damasco para paixão, alecrim para memória e lavanda para paz, um ritual que as ancorava à terra portuguesa, à fertilidade do solo algarvio que resistia a secas e ventos. Um novo conflito surgiu com a gravidez. Não biológica, mas adotiva, elas decidiram acolher uma menina de 5 anos, órfã de um acidente de barco em Tavira, através de uma agência progressista em Lisboa. O processo foi um labirinto burocrático, pontuado por assistentes sociais que erguiam sobrancelhas. Um casal. Assim? E a criança? Ana, defensiva, apresentava portolios de estabilidade, a galeria próspera, a casa impecável com vista para o mar, cartas de apoio da tia e até do padre liberal. Sofia, ansiosa, preparava o quarto com brinquedos de madeira entalhados à mão, inspirados nas figuras de Belém das natividades natalinas. Ela vai nos ensinar a amar de novo, dizia, os olhos brilhando com esperança. A traição veio de dentro da família expandida. O primo de Sofia, casado com Maria, a mesma da escola, descobriu o processo de adoção através de fofocas no clube de golfe do pai. Invejoso da vida moderna delas e amargurado por seu próprio casamento infeliz, ele vazou documentos falsos para um blog conservador online. Lésbicas de Faro querem corromper criança inocente. O escândalo explodiu como uma tormenta de agosto, com repórteres batendo à porta, vizinhos cruzando a rua e até ameaças anônimas pintadas na fachada da galeria. Pecado não queria. Sofia desabou, trancando-se no quarto, o pânico do internato ressurgindo como uma maré viva. Eles vão nos tirar tudo de novo, soluçava ela. Ana, furiosa, mobilizou sua rede. Ligou para o professor emérito da universidade, que escreveu uma coluna no Público defendendo direitos LGBTQ+, como herança da Revolução dos Cravos. Portugal lutou pela liberdade, não para negá-la ao amor. A comunidade artística de Faro se uniu, pintores locais doaram obras para uma exposição solidária, Amores Algarvios, e durante a inauguração, sob luzes de lanternas chinesas penduradas como estrelas, Sofia leu um poema novo. Nas ruas de calçada, pisamos pedras antigas, mas nosso espaço é com o futuro, não passado protegemo-nos no abraço do mar, que lava e renova. A multidão, uma mistura de aliados e curiosos, aplaudiu e, pela primeira vez, Ana viu lágrimas nos olhos de alguns conservadores tocados pela humanidade crua.
O caso de adoção prosseguiu graças a uma juíza em Faro que, secretamente lésbica aposentada, acelerou o processo. A menina, chamada Inês, em honra à rainha mártir de Pedro I, chegou em uma manhã de novembro, com tranças pretas e olhos curiosos como os de uma cabra montanhesa. Mamãs? Perguntou ela, hesitante, e Sofia e Ana, de mãos dadas, responderam em uníssono: sim, filhota. Duas mamãs que te protegem para sempre. Inês floresceu, aprendeu a desenhar com Ana, a recitar fados infantis com Sofia e, nas tardes na praia, construía castelos de areia que desafiavam as ondas. Mas a verdadeira prova veio com a doença. Sofia, aos 25, descobriu um tumor benigno no ovário, ironia cruel, dado o contexto, resultado de estresse acumulado, disse o médico no Hospital de Faro. As cirurgias foram um calvário, noites em claro no quarto esterilizado, cheirando a desinfetante e mar distante através da janela. Ana velava ao lado, lendo trechos dos Lusíadas para distraí-la, as armas e os barões assinalados, transformando heróis em metáforas de resiliência. A família de Sofia, agora reconciliada em parte, enviou cestas de frutas do mercado, laranjas doces, figos maduros, um gesto de Manuel que dizia mais que palavras. Eu errei, mas amo vocês, escreveu ele em um cartão, ao lado de uma imagem da Sé. Recuperada, Sofia emergiu mais forte, como a algarve após um incêndio florestal. Elas fundaram um grupo de apoio na galeria Saudades e Esperanças para jovens LGBTQ+, do Sul, onde histórias se entrelaçavam como videiras em uma treliça. Inês, agora 7, desenhava cartazes com arco-íris e barcos, proclamando «Amor é família». O ápice emocional veio no 10º aniversário de sua união durante uma viagem a Lisboa, não para fugir, mas para celebrar. No Chiado, sob a estátua de Pessoa, elas renovaram votos em um café com vista para o Tejo, brindando com ginginha vermelha. Você me salvou, disse Sofia. Ana rebateu, nós nos salvamos, amor. Como Portugal se salva nas suas canções. Anos fluíram como o rio Guadiana, ora visível, ora subterrâneo. Inês cresceu uma adolescente rebelde, apaixonada por surf nas ondas de quarteira, questionando o mundo com a ferocidade de Ana e a sensibilidade de Sofia. A galeria expandiu, hospedando exposições nacionais, e Sofia publicou seu livro, Segredos de Faro, um best-seller que humanizava o amor que era através de lentes culturais, fado como lamento de identidade, azulejos como mosaicos de diversidade. Manuel, envelhecido, visitava aos domingos, trazendo cataplana e histórias de sua juventude, uma ponte frágil mas real entre gerações. Em uma noite de verão, sentadas no jardim, com Inês dormindo ao som de um grilo, Sofia e Ana contemplavam as estrelas. Se eu pudesse voltar, murmurou Sofia, faria tudo de novo, pela gente. Ana sorriu, entrelaçando os dedos. E eu te protegeria ainda mais ferozmente. Seu amor, forjado em fogo e água, era o verdadeiro património de Faro. Não as muralhas antigas, mas o espírito humano que as erguia, romântico, dramático, eternamente português. A maturidade trouxe camadas novas ao seu laço, como o verniz envelhecido em uma peça de mobiliário rústico do Minho. Aos 30, Ana e Sofia eram pilares da comunidade que era de Faro, mas a vida, caprichosa como o clima algarvio, dias de sol seguidos de chuvas repentinas, testava-as com sutileza. Inês, agora uma jovem de 18 anos com cabelos cacheados herdados de Sofia e o bronzeado eterno de Ana, anunciara sua própria jornada, apaixonada por uma garota de Lagos, uma surfista com dreads e tatuagens de ondas. É amor, mamãs. Como o de vocês, disse ela uma noite à mesa, o vapor da sopa de peixe subindo como névoa. Sofia engoliu em seco, memórias do internato piscando. Ana, orgulhosa, ergueu o copo de vinho tinto de lagoa. Então proteja-a como nós te protegemos, filhota. O mundo ainda morde.
O conflito ressurgiu não de fora, mas de dentro, uma traição sutil, o fantasma do passado. Durante uma residência artística em Évora, Ana encontrou uma ex-colega de universidade, uma pintora chamada Rita, com quem tiveram um flerte fugaz aos 19, antes de Sofia. Rita, divorciada e à deriva, reconectou-se via mensagens casuais, elogios aos quadros, convites para vernissagens. Ana, lisonjeada em um momento de dúvida, a galeria enfrentava uma crise financeira pós-pandemia, com turistas escassos. Respondeu com leveza, mas o inofensivo virou emocional quando Rita compartilhou vulnerabilidades e quando as conversas profundas que Ana tivera com Sofia nos primórdios. Não houve traição física, seu amor era casto, ancorado em lealdade, mas o segredo das mensagens pesou como chumbo. Sofia descobriu por acidente, limpando o telefone de Ana para uma atualização, e o mundo dela rachou. Você ainda sente por ela? Perguntou, a voz um fio de fado partido, sentada na varanda sob a lua cheia que banhava o mar em prata. Ana, devastada, ajoelhou-se. Foi um eco vazio, amor. Você é minha sinfonia inteira. A discussão que se seguiu foi cátrica, lágrimas misturadas a acusações. Você me escondeu porque duvida de nós? Mas no núcleo era medo, o medo de perder o que construíram contra ventos adversos. Elas buscaram refúgio no padre liberal, agora bispo auxiliar, que as aconselhou com sabedoria de confessional. O amor humano é falível, como de Deus conosco. Perdoem para renascer. A reconciliação veio em uma peregrinação pessoal, uma viagem de carro pelo Algarve interior, parando em vilas como o Alto e Monchique, onde fontes sagradas borbulhavam promessas de cura. Em uma ermida dedicada a Nossa Senhora da Rocha, com vista para praias selvagens, elas escreveram votos renovados em papel, queimando-os na fogueira de uma fogueira de São João antecipada, as cinzas levadas pelo vento como orações. Eu te protejo de mim mesma, se preciso, jurou Ana. Sofia, tocando o rosto dela, respondeu, e eu te protejo do mundo, sempre. De volta a Faro, a galeria renasceu com uma exposição colaborativa, fidelidades escondidas, quadros de Ana entrelaçados com poemas de Sofia, celebrando a durabilidade do amor. Inês, testemunha silenciosa, fortaleceu o ciclo. Sua namorada, Clara, juntou-se à família para jantares de amêijoas a bolhão pato e, juntas, elas formaram uma rede, tardes de voluntariado na Associação LGBTQ+, local, distribuindo folhetos sobre direitos em feiras de artesanato. Mas o ápice dramático veio com a doença de Manuel. Aos 70, um derrame derrubou, deixando hemiplégica em uma cama no Hospital de Portimão. Sofia, dilacerada entre ressentimento e laços sanguíneos, hesitou em visitar. Ele me quebrou uma vez, confessou a Ana, as mãos tremendo ao descascar uma laranja, fruta simbólica de amargura e doçura no folclore português. Ana, a protetora, insistiu, vá por você, não por ele. O perdão liberta como o mar liberta os barcos. Elas foram juntas, Inês ao lado, e na quarto estéril, Manuel, voz fraca como um sussurro de concha, pediu desculpas. Eu via sombras do meu passado em você, filha. Temia que sofresse como eu. Lágrimas fluíram e, em um gesto humano, ele abençoou a união delas, traçando um sinal da cruz trêmulo sobre suas mãos unidas. Manuel faleceu meses depois, em uma manhã de outono, e o funeral na Sé foi um adeus misto, tradição católica com toques pessoais, um fado tocado por um quarteto local, versos de Sofia lidos como epitáfio. A perda catalisou crescimento. Sofia canalizou a dor em um segundo livro, Sombras e Luzes de Faro, explorando redenção familiar através de lentes lésbicas, que ganhou o Prémio Literário do Algarve. Ana, inspirada, criou uma instalação, azulejos personalizados com narrativas de casais queer, doados à cidade para um muro memorial na Marginal. Inês, agora na Universidade em Coimbra estudando oceanografia, para proteger o mar que nos protege, dizia, visitava com Clara, trazendo netas em potencial para o futuro.
Em seus 40, Ana e Sofia enfrentaram a menopausa e os espelhos que mostravam linhas como mapas de viagens compartilhadas. O amor delas era maduro, conversas profundas ao pôr do sol, caminhadas pela ria onde flamingos dançavam como em um balé natural, noites de xadrez com chá de ervas, rindo de anedotas antigas. Uma crise menor veio com a pandemia, isolando-as na casa, mas elas transformaram o quintal em estúdio virtual, aulas de arte online para crianças quer, fortalecendo laços digitais. O legado culminou no 60º aniversário de Faro como cidade moderna, com uma parada LGBTQ+, a primeira oficial, onde Ana e Sofia marcharam à frente, Inês carregando uma bandeira com a âncora e concha. A multidão aplaudiu e na praça, sob fogos que pintavam o céu como um quadro vivo, Sofia sussurrou: "Nós vencemos as sombras." Ana, beijando sua têmpora, respondeu, com proteção mútua, amor. Como sempre. Sua história, tecida em Faro, tornou-se fio na tapeçaria portuguesa, um testemunho de que o amor, mesmo escondido, ilumina como o sol do sul, dramático, emocional, eternamente humano. Os anos 50 trouxeram uma calmaria relativa, mas a vida, como o oceano imprevisível do Cabo de São Vicente, sempre reservava surpresas. Ana e Sofia, agora com cabelos grisalhos entremeados como fios de prata em um bordado alentejano, gerenciavam a galeria com a sabedoria de quem sobreviveu a tormentas. Inês, casada com Clara em uma cerimônia na praia de Armação de Pera, com redes de pesca como altar e o mar como testemunha, dera-lhes 2 netas, Lúcia, de 8 anos, uma sonhadora com pincéis sempre sujos, e Maria, de 5, uma tagarela que recitava fados inventados. As visitas eram festas, piqueniques na ria com empadas de atum, histórias de sereias contadas por Ana e Sofia ensinando as meninas a tecer pulseiras de conchas, símbolo de proteção ancestral. Mas o conflito latente da sociedade portuguesa, ainda marcada por bolsões conservadores no interior, ressurgiu em forma de lei. Um projeto de educação familiar tradicional proposto por deputados rurais ameaçava cortar fundos para associações LGBTQ+, afetando o grupo de apoio que elas fundaram. É como voltar a 1974, antes dos cravos, resmungou Ana durante uma assembleia na galeria, onde ativistas de todo o Algarve se reuniam sob posteres de Oscar Wilde traduzidos para o português. Sofia, mais diplomática, organizou petições, não pela briga, mas pela humanidade. O amor ensina empatia, como Camões ensinou unidade. A traição veio de um aliado improvável, o antigo professor de Sofia, agora prefeito de Faro, que prometera apoio mas, pressionado por eleitores católicos durante a campanha, retirou o aval. Politicamente incorreto, justificou ele em uma ligação fria e quando o pragmatismo salazarista que sobrevivia em ternos modernos. Sofia sentiu a facada, ele fora mentor, quase pai substituto, e na noite chuvosa que se seguiu, confrontou na Câmara Municipal, Ana ao lado como escudo. Você nos traiu por votos, mas perde a alma, disse ela, voz firme como uma declamação de teatro. O escândalo vazou para a imprensa regional e o prefeito, envergonhado, reverteu a decisão, mas o dano emocional perdurou. Elas se curaram em uma viagem de reconexão, um trem para o Douro, onde vinhedos em terraços desciam até o rio como degraus para o céu. Em uma quinta familiar, provaram vinhos envelhecidos, dançando um rancho folclórico com locais, saias rodadas, castanholas clicando, rindo até as lágrimas. Nós nos protegemos das traições com memórias, filosofou Sofia, encostada no parapeito, o rio refletindo estrelas. Ana, abraçando-a pela cintura, acrescentou, e com arte, vamos fazer uma série sobre traições redimidas. De volta, o projeto floresceu, Traições e Tréguas, uma exposição itinerante que viajou de Faro a Lisboa, contando histórias reais de casais quer portugueses, desde amores escondidos na ditadura até uniões modernas. Inês contribuiu com fotografias subaquáticas, amor como o mar, profundo e traiçoeiro, mas vital. As netas, fascinadas, ajudaram a pendurar quadros, Lúcia pintando um de anjos traidores virando guardiões.
O clímax pessoal veio com a saúde de Ana. Um diagnóstico de artrite reumatoide, mãos que outrora dançavam pincéis agora rígidas como galhos de sobreiro. Minhas telas vão sofrer, brincou ela, mas o pânico era real, a arte era sua voz. Sofia, inabalável, assumiu o ateliê. Eu protejo suas mãos com as minhas. Terapias em uma clínica termal em Monchique, com águas sulfurosas que cheiravam a ovos podres mas curavam como milagres, trouxeram alívio. E em noites de dor, Sofia lia de mensagem de pessoa, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, transformando sofrimento em poesia compartilhada. A família expandiu o escudo. Manuel deixara uma herança modesta que elas usaram para fundar uma bolsa de estudos para jovens artistas Quer do Sul, Bolsa Manuel e Esperança, em homenagem ao pai e à mãe de Sofia, que morrera pacificamente anos antes, sussurrando bênçãos finais. Inês e Clara adotaram um menino de Tavira, completando o círculo. As reuniões familiares eram banquetes, cozida à portuguesa no inverno, saladas de ouriços de mar no verão, sempre com brindes à proteção mútua. Em seus 60, um furacão, literal, um raro ciclone atlântico, atingiu o Algarve, danificando a galeria com ventos que o levavam como banchés celtas. Elas trabalharam lado a lado na reconstrução, vizinhos unindo-se em solidariedade, até Senhora Rosa da padaria, agora arrependida, trazendo pães quentes. Vocês são fortes como faro, disse ela, um pedido de perdão em farinha. A reabertura foi uma festa, fado ao vivo, poemas recitados, netos dançando. O legado delas ecoava na comunidade. Lúcia, aos 20, expôs sua primeira série Sol na galeria Herdeiras do Mar, celebrando a voz como faróis. Sofia, aposentada da escrita, lecionava workshops de narrativa pessoal, ajudando outros a tecessem suas saudades em palavras. Ana, com mãos aliviadas por remédios modernos, pintava retratos de casais idosos, capturando rugas como mapas de batalhas vencidas. Uma noite de inverno, enroladas em mantas de lã minhota, assistindo à queima das fitas em Coimbra via transmissão, tradição que Inês insistia em reviver, Sofia disse, nossa história é um fado feliz. Ana, beijando sua mão envelhecida, respondeu, sim, amor. Protegido por nós, para sempre. Em Faro, onde o sol se põe em chamas sobre o mar, seu amor permanecia, um testamento romântico à humanidade portuguesa, dramática, resiliente, cheia de luz. A velhice as encontrou como velhas amigas do mar, Ana e Sofia, aos 70, com corpos que rangiam como barcos velhos no cais de Faro, mas espíritos leves como gaivotas. A casa nas colinas, agora um museu vivo de memórias, prateleiras com conchas colecionadas, paredes com azulejos que elas mesmas pintaram, era refúgio para netos e bisnetos. Lúcia, artista estabelecida em Lisboa, visitava com seu parceiro, um ceramista de Coimbra, trazendo netinhos que escalavam as oliveiras como macacos selvagens. Maria, bióloga marinha como a mãe Inês, chegava de Tavira com o filho, ensinando-os a identificar estrelas no céu noturno. Aquela é Vega, guia das sereias. O conflito final não foi externo, mas interno, a traição do tempo, o inevitável declínio. Sofia, primeiro, começou a esquecer nomes de poemas misturados, caminhos da ria confundidos com ruas de Lisboa. O Alzheimer veio devagar, como névoa matinal no estuário, roubando pedaços dela. Quem é você mesmo? Perguntou ela uma tarde, olhando Ana com olhos turvos, e o coração de Ana se partiu como vidro de murano. Sou sua âncora, amor. A que te protege, sussurrou, segurando a mão que outrora traçara versos. Ana se tornou guardiã implacável, diários de memórias lidos em voz alta, caminhadas curtas pela marginal onde o som das ondas evocava juramentos antigos, músicas de fado tocadas baixinho, Amália Rodrigues cantando estranha forma de vida, para ancorar Sofia no presente. Inês e a família montaram turnos, mas Ana recusava alívio. Eu a protejo, como prometi na praia.
As netas ajudavam, Lúcia desenhando álbuns ilustrados de suas aventuras, Maria gravando podcasts de histórias familiares, com o ícone de áudio piscando como um farol. A traição veio em uma forma cruel, uma carta anônima, anos após a morte do primo, revelando que Maria, ex-colega de escola, não parara de espalhar veneno. Agora, em um fórum online, ela atacava o legado delas. Elas corromperam gerações em Faro. Sofia, em um raro momento de clareza, leu e chorou. Porquê? Nós só amamos. Ana, furiosa, respondeu publicamente em um vídeo viral: a traição dela é ignorância, nosso amor é verdade. Protejamo-nos contando nossa história. O backlash virou apoio, milhares de chares, de Portugal a imigrantes no Brasil, e Maria, confrontada pela família, pediu desculpas em uma visita humilde, trazendo pastéis de nata como penitência. O clímax emocional foi uma viagem de despedida, para Sagres, onde o vento uiva como o fim do mundo, o local onde navegadores sonharam impérios. Em uma falésia, com o Atlântico rugindo abaixo, Sofia, lúcida por um milagre farmacêutico, recitou seu primeiro poema para Ana. Nas ruas de calçada, nosso amor pavimentou o caminho. Elas se abraçaram, lágrimas salgadas pelo spray marinho, renovando votos contra o abismo. Você me protegeu até o fim, disse Sofia. Ana, e continuarei na memória. Sofia partiu pacificamente em uma manhã de primavera, pétalas de amendoeira caindo como confetes, cercada por família. O funeral na Sé, irônico, mas escolhida por ela, foi uma celebração, fado, poemas, netos cantando. Ana, devastada, plantou uma oliveira no jardim, raízes eternas. Viúva, Ana viveu mais 5 anos, pintando com mãos trêmulas, escrevendo memórias ditadas para Lúcia. Nosso amor venceu porque nos protegemos, repetia ela. Morreu aos 78, ao som de ondas em um sonho, reunida a Sofia. O legado perdurou, a galeria tornou-se fundação, honrando amores como o delas. Em Faro, estátuas sutis, 2 figuras de mãos dadas na marginal, sussurram sua história. Um amor lésbico, dramático e romântico, tecendo a tapeçaria humana de Portugal, eterno, luminoso, protegido pelo tempo. Epílogo, anos após, em uma Faro renovada, com paradas anuais onde bandeiras arco-íris tremulam ao lado de crucifixos, descendentes de Ana Sofia contam sua saga em audiobooks, o ícone de áudio piscando como um coração batendo. Inês, idosa mas vigorosa, senta na varanda da casa ancestral, netos aos pés. Elas nos ensinaram que o amor, em sua forma mais pura, é proteção mútua contra tempestades sociais, traições pessoais, o inexorável tempo. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, seu romance floresce ainda como o sol sobre o Algarve, quente, eterno, humano.